uma responsabilidade para a vida adulta, aonde ele recebe a bênção dos pais, aonde ele recebe a imposição de mãos, para que justamente esse adolescente possa passar o momento talvez mais difícil da vida dele, debaixo da bênção do Senhor e debaixo da bênção dos pais. Então, para mim, é muito profético poder estar aqui com vocês, porque Bar Mitzvah significa o filho do mandamento, significa o filho da palavra, significa que você recebeu palavra suficiente, que você agora pode caminhar sobre as Escrituras, que você pode realizar o plano de Deus, e assim será na vida de vocês. Amém. 13 anos, profeticamente, dentro da cultura bíblica, é você entender. Você está debaixo de uma unção de revelação bíblica, está debaixo de uma revelação da palavra, e sobre essa palavra você pode lançar as redes, porque vai colher muitos peixes, muitos frutos para a glória do Senhor. Obrigado mais uma vez pelo carinho, amo suas vidas, amo seus pastores, admiro o trabalho de vocês, louvo ao Senhor por terem pastores capacitados, apaixonados, e que realmente amam a igreja local. Eu estou aqui conectado desde o começo. Eu estou vendo a bagunça, o barulho, estou vendo sorrisos, eu estou vendo tudo, estou acompanhando tudo desde o começo, e eu estou aqui me alegrando, porque eu estou dizendo, que igreja bonita, meu Deus do céu, que povo lindo, animado, e é isso mesmo. A igreja é assim. Quando temos o Espírito Santo, a Bíblia diz que uma manifestação do Espírito Santo é o quê? É a alegria, não é? Amor, alegria e paz. E louvado seja o nome do Senhor. Bem, tem uma palavra que está ardendo no meu coração esses dias, que eu creio que ele é muito para o nosso momento, o tempo que nós estamos vivendo. Tremenda essa oportunidade que a gente tem aqui para compartilhar a palavra, porque Deus é espírito, não é isso que a Bíblia diz? Deus não está limitado a prédios. Prédio pode estar fechado, mas a igreja nunca está fechada. Paulo, uma vez, ele disse assim, olha, eu estou preso na cadeia, mas a palavra em mim não está presa. E ele foi, escreveu carta para tudo que é lugar, e até hoje a gente tem as cartas de Paulo. Ou seja, quando Paulo escreveu uma dessas cartas, ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4. E se você tem uma Bíblia, convido você a abrir comigo nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 8. E diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Somos até perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Pula para o versículo 16 agora. Agora ele traz uma palavra de recomendação. E aí ele diz assim, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. O que é o contrário do desânimo? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que é que ela está fazendo? Ela produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Toda comparação. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas devemos atentar nas que se não veem. Por quê? Porque as coisas que se veem, elas são o quê, gente? Elas são temporais, mas as que se não veem, elas são eternas. O que é impressionante observar nesse texto é que quem está nos motivando aqui a não perder o ânimo, a dizer assim, não fique angustiado, não fique perplexo, não fique desanimado, não, você não está desamparado, não, você não está destruído. Aqui uma pessoa, que nós sabemos que é o apóstolo Paulo, que ele viveu um ministério extremamente de dificuldades, de lutas, de problemas. Você pensar um pouquinho sobre o ministério de Paulo, o que vem na sua mente? O que você consegue lembrar das lutas que ele atravessou? A Bíblia diz que
ele foi açoitado tantas vezes que ele perdeu as contas. Imagina isso. Ele disse assim, chicotadas, eu não sei nem mais lembrar quantas eu já tomei. Varadas, apedrejamentos. Lembra disso? Teve uma vez que Paulo foi apedrejado que pensaram que ele estava até morto. Deixaram ele lá. Eu fico imaginando que alguém foi lá tentar levantar o braço dele. Eu acho que o braço dele caiu. Foi lá tentar sentir o pulso. Ninguém viu. Largaram ele lá na porta da cidade. E então, o que aconteceu ali? Ele se levantou, partiu adiante e continuou pregando o evangelho. Passou por naufrágios, passou por traição, passou por abandono de discípulo. Meu Deus, aqui é um homem que tinha literalmente... Quem lembra do texto que ele diz assim, eu carrego em meu corpo, quem lembra? As marcas de Cristo. Ele tinha cicatriz da pedrada que ele tomou, ele tinha marcas das varadas que ele tomou, e aqui é um homem que está tão sofrido, entre aspas, no físico, mas ele está completamente estimulado no seu espírito. E tão estimulado a ponto de ele encorajar os outros. Como é possível você encorajar as pessoas se você está desanimado por dentro? Não há condição disso. Eu queria compartilhar com vocês justamente que segredo foi esse que Paulo descobriu para ele conseguir superar, para ele conseguir dar a volta por cima, para ele conseguir ter resiliência, porque é isso que a igreja vai precisar nos últimos dias. Nós estamos começando, literalmente, os últimos dias. Os sinais dos últimos dias estão acontecendo diante de nós. E a igreja ela tem que ser uma igreja firme, tem que ser uma igreja resistente, tem que ser um povo resiliente, que não vai dar para trás, que não vai desistir ou abandonar a fé só porque está tendo algum tipo de problema. Quem aqui quer ser fiel até o final? Balança a mãozinha assim, ó. Deixa Jesus te ver. Você quer ser fiel até o final? Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até o fim, não é isso que a Bíblia diz? Será o quê, irmão? Será salvo? Então, nós precisamos descobrir o que Paulo descobriu. Nós precisamos colocar em prática o que Paulo colocou. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui hoje à noite assistindo e participando desse encontro que têm lutas. Lutas eu sei que todos temos, mas eu sei que tem algumas pessoas que estão passando lutas muito mais graves do que outras pessoas. Porém, pensa em Paulo. Eu acho que ninguém aqui chegou ao ponto de sofrer como Paulo. Eu ainda não conheci ninguém, pelo menos pessoalmente, que tenha tido sofrimento, o nível de dor, de perda do que Paulo. Então, se ele conseguiu superar sofrimentos maiores, sem dúvida eu e você vamos conseguir superar sofrimentos de menor escala. E aqui ele revela como ele conseguiu. Quem quer aprender? Quem quer descobrir como Paulo conseguiu? Que eu imagino que você admira ele. Paulo é um dos homens mais admiráveis da Bíblia. Ele é um modelo nesse sentido. Ele é um modelo nesse sentido de foco, persistência, segurar a onda, aguentar firme e não perder a missão. Paulo tinha uma habilidade gigante, sabe de quê? De não misturar a emoção com a missão. Porque quando ele começa dizendo não desanime, desânimo é algo emocional. E em momentos como lockdown, às vezes desemprego, contas atrasadas, situações difíceis, medo, alguns casos até paranoia, é muito fácil a nossa alma ficar inquieta. É muito fácil a nossa alma ficar nervosa, preocupada, com medo até de ir para a rua, de comprar o pão. Como que a gente consegue superar? Paulo, ele descobriu uma habilidade, gente, em não misturar a emoção com a missão. E ele tinha uma missão. Ele queria falar de Jesus todo o tempo, todo dia, a todas as pessoas. E aqui ele revela justamente
essa perspectiva que ele conseguiu descobrir a respeito das coisas. Veja bem a palavra, perspectiva. Perspectiva significa um ponto de vista, significa uma ótica que você analisa algo. Uma pessoa pode olhar para um objeto nessa direção ou dessa direção. Dependendo da perspectiva que a pessoa tem, ela pode tirar uma conclusão. E Paulo ele descobriu uma perspectiva de como ele superar o momento da tribulação. Tanto que ele chama a tribulação dele de leve e momentânea. Agora, fala sério. Como Paulo pode dizer que a tribulação é leve? Tomando pedrada o tempo todo, varado o tempo todo, chicotes, cada cidade, todo lugar ele era preso. Como que ele pode dizer que a tribulação dele era leve? Eu acho que se eu sentasse com Paulo, eu ia sentir até vergonha de contar meus problemas para ele. Acho que ele ia olhar assim para mim, atravessado, e dizer, esse menino aí está achando que... Ele não sabe o que é dor, não. Ele não sabe o que é problema. Ele não sabe o que é sofrimento. Não sabe o que é prejuízo, o que é perda, o que é perseguição. Mas eu tenho muita vontade de bater um papo com o Paulo quando chegar na glória. Tenho muitas perguntas, muitas curiosidades para fazer para esse homem de Deus. Eu admiro muito. E agora ele está dizendo assim, olha, eu vou te dar um segredo de como eu consegui ser resiliente. Eu vou te dar uns segredos aqui de como eu consegui superar. E é justamente os tempos que temos vividos, essa palavra tem sido rema para mim. Esses dias, principalmente, voltamos ao lockdown de novo. Essa palavra tem sido uma âncora para a minha vida emocional, para a minha vida espiritual. E foi o que eu senti no coração de compartilhar com vocês. Quando ele diz não desanime, desanimar significa você não perder sua ousadia, você não perder sua coragem, porque Deus quer usar a sua vida. Agora a pergunta é, quem quer ser usado por Deus? Tem alguém aí? Porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar Peniel, sim, mas quer usar você através da igreja. Sua vida é importante. Ah, mas eu tenho um problema. Então essa palavra é para você. Ah, mas eu estou passando uma luta. Ah, então que bom que você conectou hoje à noite. Porque é justamente através das lutas, através desses problemas, que Deus é glorificado. Que o nosso Deus, ele recebe honra e glória. E eu acredito muito que a sua história vai mostrar muito, vai revelar muito o poder de Deus. Muita gente vai engrandecer o nome de Jesus através do seu testemunho, através da sua resiliência, através da sua persistência em não desistir da obra de Deus. Então, veja de novo, vamos analisar alguns pontos aqui importantes aqui desse texto. Mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 4, veja aqui o versículo 16. Ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ok? Veja que nos 3 versículos que nós vamos analisar nesses minutos agora, você vai perceber que ele faz uma comparação, certo? Nesse versículo 16, ele está comparando o homem interior com o homem exterior. O que ele está fazendo? Perspectiva. E é o que eu estou pedindo a Deus que o Senhor nos ajude aqui. Que eu e você aprendamos a ter uma perspectiva diferente das lutas. Uma perspectiva diferente das batalhas, dos desafios. Ok? Que Peniel atravessa, que você atravessa, que Salvador atravessa, que as nações estão atravessando. Qual é a perspectiva que a gente pode ter? Porque se a gente pensar errado, nós vamos ter resultados que a gente não deseja. Vou dar um exemplo. O maior sofrimento que o homem passou foi Jesus. Ser crucificado, além de tudo que ele atravessou de abandono, de traição, de injúria, e no final ainda ser desamparado pelo Pai na cruz. Bem, a Bíblia diz que Jesus encontrou forças para superar a crucificação. Sabia disso? 2 lugares na Bíblia falam sobre isso. Primeiro em Isaías, onde a Bíblia diz assim, nesse capítulo 52, 53, fala do servo sofredor,
A Bíblia diz assim: e olhando a sua posteridade, ele suportou a vergonha, a ignomínia. Quando Jesus, na cruz, pensou na posteridade, que significa os seus filhos futuros na fé. Quem são esses filhos futuros na fé? Somos nós aqui, conectados. Quando Jesus olhou e pensou no futuro, quando Jesus pensou que aquela cruz iria resultar, que seria a sua salvação, você escapando da condenação, você se livrando do inferno, podendo estar na glória com Jesus, ele disse: vale a pena eu passar pelo que eu vou passar. Veja que Jesus fez uma comparação. Veja que Jesus ele teve uma perspectiva diferente da cruz. Ele poderia facilmente, sabe o que, gente? Ficar lembrando dos açoites, dos cuspes, do xingamento, e ele entrar num buraco emocional. Seria fácil, como homem, Jesus olhar os cravos, gritar com aquela dor insuportável, rasgando tendões, rasgando nervos, atravessando os punhos, e ele gritar e pensar: isso não é justo, eu não fiz nada, esses pecadores não merecem nada. De fato, nós não merecemos. Mas Jesus não concentrou seus pensamentos nem seus sentimentos naquele momento da dor, naquele momento da traição ou da ferida. Há um outro texto no Novo Testamento que diz assim, não sei se você está anotando, mas está escrito em Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, versículo 2. Diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, qual é o nome dele? JSUS, Jesus, o qual, olha só agora, aqui está escrito aqui, em troca da alegria que lhe estava proposta. Vou repetir essa frase. Em troca da alegria que lhe estava proposta, o que foi que Jesus fez? Tem alguém que está vendo na Bíblia? Jesus suportou a cruz. Meu Deus. Meu Deus. Pensa, fala sério, gente. Pensa comigo. Como alguém pode suportar a cruz? Como alguém consegue suportar uma crucificação romana? Ainda mais depois de passar pelo flagelo, que era meia-morte, conhecido publicamente, e metade dos homens que passavam pelos açoites morria desidratado, de hemorragia. Jesus suportou aquilo por um milagre, ainda carregou a cruz, ainda foi crucificado. A Bíblia diz que ele suportou a cruz como? A Bíblia diz, olhando a alegria que lhe estava proposta. Quantos aqui? Tem crente aqui hoje? Não, eu creio que tem, né? Eu creio que tem bastante aí. Tem a maioria. Eu creio que todos. Fala sério. Você tem perspectiva de alegria para o seu futuro? Se tivesse uma cruz na sua frente para você carregar agora, você conseguiria enxergar além da cruz? Porque a gente quer aprender como Paulo descobriu. É a mesma forma como Jesus conseguiu. A cruz estava na frente dele, a ponto dele abraçar a cruz, a ponto dele carregar a cruz até o Gólgota. A maioria de nós, como seres humanos, nós olharíamos para a cruz e acharíamos que era o final, o fim da picada. Só pensando no sofrimento, só pensando na dor. Mas Jesus, ele conseguiu. Esse é um segredo que todo mundo aqui precisa guardar. Olhar para além da cruz. Olhar para além do seu presente. Crer nesse futuro. Relembrar as promessas. Jesus, a Bíblia diz, vendo a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Qual era a alegria de Jesus? Ver você salvo, redimido, perdoado, maldições quebradas, família liberta, família servindo a Deus, entrando nos portais eternos, conhecendo a Nova Jerusalém, estando assentado à destra de Deus Pai, juntamente com Cristo, e depois reinando com Ele para toda a eternidade. Essa alegria fez Jesus carregar
aquela cruz mais 1 metro. Fez Jesus suportar aquela cruz nas costas mais 5 metros. Fez Jesus conseguir alongar seu corpo ali, empurrando os pés cravados na madeira para ele respirar mais um fôlego e suportar a cruz. Ele pensou não na dor, ele pensou na alegria. Ele não pensou no momento, ele pensou na recompensa. Você crê que tem recompensa para a sua vida? Você acredita que o Senhor vê tudo que você passa, tudo que você sofre? Você acredita que Deus enxerga tudo que você doa, tudo que você entrega? Você acredita que Deus sabe todas essas coisas? Então, se você acredita em Deus, então você também acredita que Ele é fiel. Você também acredita que Ele é galardoador, conforme diz a Bíblia em Romanos 10. Você acredita de que Ele recompensa pessoas. E a Bíblia diz que a recompensa não é só na eternidade, não. A Bíblia diz que Ele tem recompensas para a gente aqui nesse mundo, nesta vida aqui. Então, primeiro ponto aqui que Paulo diz, que Paulo observa, é que ele fala do homem interior e do homem exterior. O homem exterior é esse aqui, ó, o corpo, a carne. Que a Bíblia diz que o homem exterior se corrompe. Em outras palavras, fica cansado, fica velho. Talvez tenha alguém dizendo, fala não, pastor, não me lembra não. Mas acontece, a gente sabe que envelhecer faz parte da vida. Eu costumo dizer assim, ó, envelhecer não é pecado não, mas ficar velho é. Porque envelhecer é um processo natural, mas tem muita gente de idade que está dando banho em jovem, que está com a cabeça mais nova do que muito rapaz aí. Tem gente nova que já está cansado emocionalmente. Não viveu nem metade do que alguns desses que estão aí. Então, não é uma questão aqui de envelhecer necessariamente. Eu não posso ficar velho por dentro. Quem pode repetir? Diga, por dentro não vou ficar velho, não. Por fora eu posso até envelhecer. Aí dá aquele jeitinho, né? Pinta o cabelinho, né? Dá um jeitinho, dá uma esticada, né? Compra uns cremezinhos para a noite e etc. A gente dá um jeito, né? Aí alguém diz, pastor, isso é vaidade, pastor. Isso é vaidade mesmo. Com certeza é vaidade. O que é vaidade? Vaidade é isso aqui, ó. Vaidade. Vai. A idade vai, a idade vai, e a idade vai, e ela vai embora. E a gente tem que se virar, meu irmão. Não é isso? Então, Paulo está dizendo assim, ó, meu corpo está cansado. Meu corpo está cansado. Outro dia eu vi Neymar, não sei quantos anos Neymar tem, 24, 26, mas ele disse assim, numa entrevista, eu não sei até quando meu corpo vai aguentar. Imagina, um garoto, tudo bem, ele leva um monte de pancada, jogando bola e tal, toda hora está com uma lesão, mas eu achei interessante. Eu não sei até quanto meu corpo vai aguentar. Aqui está Paulo, gente. Paulo morreu cedo. Talvez com 60 anos, mais ou menos. Só que Paulo, quem olhasse para Paulo, não dava 60 anos, não dava 70, 80 anos. Porque ele, com certeza, ele tinha uma expressão de muito cansaço, fisicamente, devido a tanto sofrimento que ele passou. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, o ministério cada dia fica mais difícil. Antes eu conseguia fazer essa viagem aqui de 20 quilômetros, eu conseguia fazer isso aqui rapidinho no amanhã. Hoje estou levando 2 dias. Mas ele dizia assim, eu não vou olhar para o externo. Eu vou olhar aqui, ainda que o meu corpo está cansado, está quebrado, mas aqui dentro, o meu homem interior se renova a cada dia. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dando mais valor, isso é um segredo. Como Paulo conseguiu ser tão resiliente para tanta guerra e luta e dificuldade, ele aprendeu a dar mais valor às coisas espirituais do que às físicas. Dar mais valor às coisas espirituais do que às físicas. E o homem interior está falando do seu ser espiritual, o homem interno. Então ele diz assim, tudo bem, está cansativo, está difícil, eu estou sentindo, não estou com aquele corpão de garoto como antes, não está fácil,
Mas sabe uma coisa? Cada luta que eu atravesso, cada batalha que eu enfrento, cada chicotada que eu recebo, cada pedrada que me atinge, que me acerta, por fora eu me sinto cansado e quebrado, mas aqui dentro tem algo acontecendo dentro de mim. Paulo conseguiu acreditar, Paulo conseguiu chegar num nível de fé que ele conseguiu acreditar que para cada luta tinha uma lição, que para cada guerra tinha um aprendizado, que para cada situação que ele ia enfrentar tinha um acréscimo de Deus na vida dele. Meu homem interior está sendo renovado. Se você enfrentar a sua luta com essa perspectiva, já vai te dar uma grande vantagem sobre muita gente. Porque tem gente que olha para a luta e já pensa negativo. Já pensa que não vai dar certo, já pensa que a porta vai se fechar, já pensa que alguém vai abandonar. Paulo disse assim, algo está acontecendo dentro de mim. Enquanto eu estou passando uma luta no físico, mas Deus está investindo algo no meu espírito. Deus está me acrescentando algo. E a gente tem que aprender que a vida é assim. Nossa vida é uma batalha. E nem todo dia a gente ganha, essa é a verdade. Jesus nos preparou para guerras, para as lutas. Não foi isso que ele falou? No mundo tereis o quê? Jesus enrolou a gente? Vai ser todo dia só glória. Jesus falou isso para a gente. Não, pelo contrário. Pelo contrário, ele disse para os 12, eles vão perseguir vocês, vão matar vocês. Jesus não preparou os 12 para a festinha, não. Jesus preparou os 12 para a luta, para a guerra, para a batalha. E Paulo entendia isso. Paulo compreendia isso. Então, na vida, a vida como uma batalha é assim. Tem dia que se ganha e tem dia o quê, irmãos? Que se aprende. Porque toda situação de perda tem uma lição. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Toda luta que você atravessa, algo está sendo renovado no seu interior. Deus está fazendo algo dentro de você. E a Bíblia ainda diz assim. Quem lembra aquele texto que diz todas as coisas contribuem o quê? Para o pior? O que a Bíblia diz? Todas as coisas. Isso implica qualquer batalha, qualquer luta. Contribui para o bem. Aí a Bíblia diz em Efésios 3,16. Olha só que tremendo esse texto. Efésios 3,16. Segundo a riqueza da sua glória, eu oro para que Deus conceda que vocês sejam revestidos de poder mediante o Espírito Santo no seu homem interior. A Bíblia diz que uma função do Espírito Santo é dar poder ao seu homem interior. Esse homem interior que Paulo escreveu lá em Coríntios, que se renova a cada dia, como que o seu homem interior se renova a cada dia? Através desse capítulo 3, versículo 16 de Efésios. O Espírito Santo te dá poder. Cada luta que você enfrentar, você vai ter a unção para essa luta. Cada guerra que você atravessar, você vai ter o reforço e a glória de Deus sobre a sua vida para você enfrentar. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deixa atravessar uma tribulação que a gente não consiga suportar. Porque se chegar no limite, a Bíblia diz, Deus dá o escape para a gente. Você sempre vai ter a unção necessária para você enfrentar o seu desafio. Sempre. Deus jamais será injusto com você. Jamais. Só que o problema, sabe o que é, gente? O problema não é a unção, o problema não é o Espírito Santo, o problema é o nosso foco, é a nossa perspectiva. É porque, às vezes, a gente só está olhando para o corpo, para o físico, para o material. E a gente não está enxergando o espiritual. O que está acontecendo por detrás da batalha? O que está acontecendo por detrás desse desemprego? O que está acontecendo por detrás dessa enfermidade? O que Deus está querendo realizar? Paulo abria a mente. Paulo tinha uma condição, sabe, de uma visão macro, de uma visão ampla. Você sabe que se eu pegar meu celular aqui agora, eu estou vendo aqui, tem um monte de quadradinho aqui na minha frente, né, que são vocês. Aí, aqui, eu estou aqui na ponta, depois vem Maria Helena, depois vem a Leila, depois vem Pastor Enoque, depois vem Sara Reis.
Quem está no centrinho aqui é Leila Oliveira. Se eu pegar aqui e quiser tirar uma foto, eu posso tirar uma foto e sair todos os quadradinhos, concorda ou não? Agora, se eu quiser, eu posso dar um zoom e sair só Maria Helena, Leila e Enoque. Posso ou não posso? Só o pastor e mais 2 pessoas. É possível ou não é possível? Faz assim para mim, ó. Você está ligado ou não? Ok, então entenda onde eu quero chegar. Eu poderia tirar uma foto e dar um zoom e só mostrar 3, 4 pessoas e dizer assim, poxa, alguém vem, como é que foi a reunião? Ah, foi legal, tinha umas 4 pessoas lá. Só tinha umas 4 pessoas, mas a verdade é que só tinham 4 lá na reunião? Não. Eu não estou querendo falar que é uma mentira, não é isso. Eu estou querendo falar que é o zoom da sua mente. Muitas vezes a gente dá um zoom nas coisas da nossa vida e a gente perde a visão ampla. A gente perde o foco, a visão macro de Deus. A gente só concentra em algumas coisinhas e ao a gente dar um zoom no problema, a gente imediatamente anula o que está ao redor. E a gente não consegue perceber. Então, aprenda a abrir o coração, abrir a mente e ter uma visão mais ampla a respeito da luta, a respeito da guerra, porque Deus está usando a guerra para lhe capacitar. Deus está usando a luta para lhe renovar interiormente. E isso acontece pelo poder do Espírito Santo. 2, versículo 17 agora. Acompanhe agora aí. 2 Coríntios 4, 17. Aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que, irmãos? O que a tribulação produz? Eterno peso de glória acima de que, irmãos? De toda comparação. Quem pode dizer bem alto aí, perto de você, comparação. Ok. Pela fé, olha para o lado, para o quadradinho do lado e diga assim, aprenda a comparar. A pessoa do seu lado vai ouvir, no quadradinho do lado. Aprenda a comparar. Ok. Bem, você sabe que dizem que a comparação é a morte da alegria, mas isso é quando você compara a sua vida com a outra. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz acima de toda comparação, ele está comparando a vida dele com a própria vida dele. Só que ele está aprendendo a comparar o seguinte, seu presente com o seu futuro. E é justamente quando você compara, você descobre contrastes. Certo? Porque comparação é semelhança, contrastes são as diferenças. Quando ele comparou o presente com o futuro dele, ele viu o contraste, a diferença do que é. E justamente o contraste ajuda para despertar nossa consciência, da gente entender que existe algo diferente por acontecer. Ele diz assim, a leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo aprendeu a comparar. Vou repetir, não é ficar comparando minha vida com a dos outros. É comparar meu estado atual com o estado ideal, com o estado de Deus, com a promessa de Deus para a minha vida. Segunda forma que Paulo conseguiu superar a dor das chicotadas, dos apedrejamentos, das traições e abandonos, foi ele. Muitas vezes eu imagino Paulo parando, fechando os olhos e imaginando o seu futuro. Imaginando a glória que lhe aguardava. Talvez na cadeia, talvez dormindo com a cabeça sobre uma pedra igual Jacó, no meio da noite, no meio de um deserto. Talvez agarrado num pedaço de pau, num naufrágio que ele atravessou. Imagina ele no meio do mar Mediterrâneo. Será que vai vir um peixe aqui igual Jonas? Será que vai vir um tubarão aqui? 2 dias, 3 dias, náufrago, no meio do mar. Eu imagino que em momentos como esse, ele fechava os olhos e fazia isso aqui. Ó. A minha
leve e momentânea tribulação. Como que Paulo pôde chamar a tribulação dele de leve? Como Paulo pôde considerar a tribulação dele momentânea? Sabe por como? Porque ele aprendeu a comparar. Comparar com o quê? Com o eterno peso de glória. Imagina aquelas balanças antigas. O que Paulo fazia? Paulo fazia esse exercício. Eu confesso que eu faço exercício muitas vezes. Paulo pegou uma balança e colocou desse lado aqui, ó. Luta, dor, doença, dificuldade, problemas, escassez, limitações, perseguição, injúria. Colocou tudo isso aqui. Está pesado isso aqui. Rapaz, está pesado. Aí, do outro lado da balança, ele colocou o peso da glória, a promessa, a restituição, quem foi que falou, o caráter que prometeu. Ele começou a imaginar a sensação de ter a glória de Deus sobre a sua vida, como em outros momentos Paulo experimentou glória de Deus. Quando ele começou a imaginar a glória de Deus, olha o que aconteceu na balança, ó. A glória começou a pesar e a tribulação passou a ficar o quê? Leve. Por isso que ele disse, a tribulação ela é leve quando você compara com a glória que vai vir sobre a sua vida. Então, o exercício que Paulo fazia para ele aprender a ser resiliente é que ele passava por tribulação, sim, claro que sim. Mas ele valorizava mais a glória. Ele comparava com a glória que estaria por vir. E acredite, gente, que quanto mais sofrimento alguém passa por causa de Jesus, maior é a glória dessa pessoa. Maior é a glória que essa vida vai experimentar. Qual foi a pessoa que mais sofreu na vida? Jesus. Mas também a Bíblia diz, depois que ele obedeceu e obedeceu em morte de cruz, Deus lhe exaltou sobre todos e lhe deu um nome acima de todo nome, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi exaltado mais do que qualquer outro. Por quê? Porque ele também sofreu mais do que todos. Então, seja qual for o nível do seu sofrimento, ele peça uma coisa: guarde seu testemunho, guarde a sua fé, proteja a sua fé, porque se o seu sofrimento é grande, a sua glória será maior. A sua glória será maior. Pastor, está doendo. Eu imagino que pode estar doendo sim, mas eu quero profetizar que a glória você vai sentir mais ainda. Você pode ter dor hoje, mas a glória será mais real que a sua dor. Quem teve mãe aqui, parto natural, sabe muito bem. As contrações são terríveis, a dor do parto é terrível, mas a glória de ter um filho no colo, chega um momento que aquela dor ela ficou só para contar a história. Assim vai ser com a gente. Assim será com Peniel, assim será com você. A glória será tão linda, tão preciosa, tão maravilhosa, que a dor que você está passando só vai servir para contar a história, para dar testemunho. Então, creia nisso. Se alimente com isso. Paulo fazia isso. Lembre-se, Paulo era um cara que passou muita coisa difícil. Como ele conseguiu? Fazendo o que eu estou lhe dizendo. Primeiro ponto, valorizando mais coisas espirituais do que as coisas materiais. Entendendo que no meio dos sofrimentos algo estava crescendo dentro dele, algo estava sendo construído, edificado dentro dele. 2, ele aprendeu a colocar na balança. E quando ele pensava na glória, quanto mais ele pensava na glória, quanto mais ele pensava em Jesus, quanto mais ele pensava em Deus, quanto mais ele tinha comunhão com o Espírito Santo, aquela balança começava a desnivelar. E a glória começou a ser mais pesada. E por último, a Bíblia diz assim, no versículo 18, a Bíblia diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê?
Porque as coisas que se veem, elas são o que, gente? Passageiras. Passageiras. Temporais. Elas são temporais. Mas as coisas que não se veem, são eternas. elas são eternas. Aleluia. Ok? Elas são eternas. Então, terceira coisa que Paulo aprendeu, não apenas valorizar o homem interior e as coisas espirituais, não apenas comparar o seu futuro com o seu presente, ele aprendeu a fixar os olhos naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Ele deixa muito claro, não atentando, a versão NVI diz, fixando os olhos, não nas coisas que se veem. Quais são as coisas que a gente vê? A gente vê hoje pessoas internadas, entubadas. A gente vê hoje uma mídia histérica, trazendo terror e pavor às pessoas. A gente vê juros, a gente vê preços subindo, a gente vê economia, e você sabe, a lista é uma realidade para as nações inteiras. Não é só o Brasil, não. O mundo inteiro. Bem, Paulo diz assim, olha, se eu vou vencer essa, se eu quero sair desse buraco, se eu quero superar essa condição que eu estou, eu preciso aprender a fixar os olhos naquilo que eu não estou vendo. Uau! Porque o que eu estou vendo é temporário. Olha a cabeça dele. Olha, essa cela que eu estou vendo na minha frente, essa jaula, essa cela, esse soldado romano aqui me vigiando. Olha, esses judeus aqui, religiosos, fanáticos, estão aqui me perseguindo. Isso tudo é o que meus olhos conseguem ver fisicamente é passageiro. Então, isso é outro exercício. E a gente fecha com isso aqui. Veja só, gente. Tudo que você consegue ver ou tocar faz parte desse mundo. E se faz parte desse mundo, significa que é temporário. Aleluia. Tudo passa, diz a Bíblia. Céus e terra, o quê? Passarão. Pensa comigo. Deus é eterno, sim ou não? Sim. Ele é o Pai da eternidade. Na eternidade não existe tempo. Não existe passado. A eternidade é algo tão comprido, tão grande, que é irrelevante, passado, futuro. É por isso que a Bíblia diz assim, um dia para Deus é como quanto tempo para os homens? 1000 anos. Um diazinho para Deus é como se fosse 1000 anos para o homem, comparado eterno com o tempo. Deus eterno é Deus espírito. É Deus, ele está na dimensão espiritual. Quando Deus criou a terra, Deus criou o físico. E quando ele criou o físico, ele criou o tempo. O tempo faz parte do mundo físico. O tempo não faz parte da eternidade. É como eu disse, não faz sentido. Então, quando Deus criou o mundo, ele criou o tempo, porque a Bíblia deixa claro lá em Gênesis 1. Quando Deus criou a terra, ele disse, agora eu coloco o sol e eu coloco a lua para dias, meses, estações, anos e etc. Ou seja, ali Deus criou o tempo. O que é o tempo? O tempo é a interrupção da eternidade. Uma pequena interrupção do que é eterno. Então, veja, onde é que eu quero chegar? Tudo que faz parte do mundo físico é temporário. Tudo nessa vida passa. Tudo tem prazo de validade. Isso inclui sua dor, suas lágrimas, tem prazo de validade. Seu sofrimento tem prazo de validade. Se você consegue ver, então é temporário, vai passar. Se você consegue tocar, então é temporário, vai passar. Glória a Deus. É preciso eu criar essa mentalidade. Inclusive, gente, até para coisas boas. Até para bênçãos. Tem bênçãos que passam. Deus te deu para aquele momento.
E eu tenho que aprender a deixar aquilo passar, virar a página, por quê? Porque tem algo novo para acontecer. Tem outra coisa para eu descobrir. Então, o que Deus está tentando aqui nos ministrar é justamente eu entender de que eu preciso focar os olhos, fixar os olhos naquilo que vai durar para sempre. Naquilo que é eterno. E se você começar a olhar ao redor, você não vai encontrar muita coisa que vai durar para sempre, não. Seu carro vai durar para sempre? Seu emprego vai durar para sempre? A única coisa que vai durar para sempre, sabe o que é? Deus. Aleluia. Deus é eterno. Sabe o que mais? As almas. As pessoas. Aleluia. Nada mais vai durar para sempre. A pessoa pode até morrer sem Jesus, mas isso não significa que ela não vai para a eternidade. Ela vai entrar na eternidade, mas ela não vai estar com Jesus. Mas ela vai entrar na eternidade. Então, Paulo, você sabe por que Paulo era tão motivado, tão apaixonado para pregar o evangelho? Porque ele sabia que as pessoas iam durar para sempre. Só que ele não queria que as pessoas se perdessem e fossem para o inferno para toda a eternidade. Ele disse, não, as pessoas precisam entrar na eternidade para estarem do lado de Deus. E ele encontrava uma força, uma paixão para ir para mais uma cidade, mais uma viagem, mais uma igreja nascendo, mais discípulos para serem formados. Essa era a motivação dele. E o meu apelo para você agora é, como povo da Igreja Peniel, pense nas vidas, pense nos seus vizinhos, pense nos irmãos que moram na rua da igreja, ao redor da igreja, ao redor da sua casa. Porque tudo que a gente tem passa. Esse celular que eu tenho na mão vai passar, esse computador vai passar. Se eu consigo ver ou pegar, é temporário. Invista naquilo que é eterno. E eu tenho certeza que o Senhor vai lhe dar a motivação. Então, três coisas importantes que eu falei hoje. Perspectiva, foco e motivação. Tenha uma perspectiva correta de qualquer situação. Abra a mente e pense o que Deus está fazendo através dessa dor. O que Deus está querendo investir na minha vida? O que Deus quer que eu aprenda com tudo isso? 2, aprenda a focar. Focar em quê? Na glória, na promessa que está por vir. No cumprimento da palavra de Deus. A glória será maior do que a minha dor. Deus disse isso. E 3, pense nas coisas eternas. Invista nas coisas que vão durar para sempre. São vidas, são discípulos, família, pessoas, o evangelho, a igreja vai durar para sempre. Não o prédio, mas a igreja vai. A igreja e a vida espiritual com Deus. Dessa forma, nós vamos conseguir o que Paulo disse. Nós vamos conseguir viver. Se a gente colocar isso em prática, a gente vai conseguir. Em tudo será atribulado, mas não angustiado. Perplexos, mas não desanimado. Perseguido até, mas não desamparado. Abatido, mas nunca destruído. Jamais. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Tempos de pandemias não são fáceis. Tentar pregar o evangelho num momento como esse é fundamental. É extremamente necessário. E Deus conta com você. Deus conta com você. Ah, pastor, estou com tanto problema, vou ter que pensar nas coisas da igreja. Exatamente. Exatamente isso. Porque a partir do momento que você começar a pensar nas coisas da igreja, os seus problemas vão começar a diminuir. Primeiro que você não vai dar tanto foco e não vai ficar tão angustiado em relação ao problema. 2, Deus vai honrar você porque você está cuidando das coisas dele, Deus vai começar a cuidar de muitas coisas suas. Às vezes, quando a gente tenta controlar as coisas, é quando a gente perde. Então, vamos orar. Vamos pedir a Deus essa habilidade que Paulo conseguiu em
enfrentar tudo que ele enfrentou e ainda não só manter a cabeça erguida, mas ainda conseguiu motivar os outros, ainda conseguiu encorajar as outras pessoas a manterem a cabeça erguida também. Aleluia. Esse é um tempo que estamos vivendo em que a cidade precisa de uma igreja viva, de uma igreja focada, de uma igreja comprometida com Deus, de uma igreja apaixonada por perdidos. E eu vejo essas características na comunidade bíblica Peniel. Permaneçam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a sua obra, seu trabalho, não é vão. Não é vão. No Senhor. Aleluia. Não é vão. Quem pode erguer Glória a as mãos? Jesus. Glória a Jesus. Onde você está? Precioso Espírito Santo, eu te agradeço pela comunidade bíblica Peniel, pelos 13 anos, Aleluia. pelas conquistas. Eu te agradeço, Santo Espírito, por tudo que há de vir. Santo Deus, hoje eu oro para que o Senhor gere resiliência em cada ovelhinha. Resiliência, Deus, em cada discípulo. Ó Deus, força interior em cada pessoa. Por mais que, ó Deus, enfrentamos dificuldades, lutas, perdas de familiares, ó Deus, perdas de empregos, perda, ó Deus, de saúde, às vezes até de ânimo ou esperança, em um mundo, ó Deus, que está sendo sacudido e abalado por um vírus. Um vírus, um só vírus, abalando nações da terra, Deus. Aleluia. Ó Deus, eu oro para que a igreja não seja abalada. A igreja não será abalada. Teu povo não será abalado, Senhor Deus. Porque temos o Espírito Santo, está escrito em Efésios 3,16. Nós lemos hoje à noite. O Espírito do Senhor fortalecerá nosso homem interior com poder. Por isso eu clamo agora, Espírito Santo, vem com teu poder e traz o ânimo, traz a força, traz o vigor do interior de cada discípulo, de cada ovelhinha, de cada filho e filha do Senhor, ó Deus, da Igreja Peniel. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor os instrua cada dia, que o Senhor os oriente, os ensine esses segredos que Paulo descobriu para superar lutas, dores, ó Deus, perseguições, ó Deus, isso que Jesus conseguiu no momento da cruz. Ele pensou na alegria que lhe estava proposta. Ele suportou o presente, porque ele pensou no futuro. Oh, meu Deus, que possamos atravessar Covid, atravessar pandemia, atravessar lockdown, pensando no futuro da Igreja Peniel, pensando no futuro de cada família, pensando na glória que está por vir, pensando nas promessas que vão se cumprir. Hoje eu declaro ânimo dentro de você, hoje eu declaro vigor no seu interior, hoje eu proclamo o Espírito Santo de Deus, declarando a presença e o fogo dele, incendiando o seu interior. A palavra de Deus é fiel, não volta vazia. Aleluia. Toda promessa se cumprirá. Suas guerras vão passar, suas lutas são temporárias. Essa dor tem prazo de validade. Deus está construindo algo dentro de você. Deus está planejando algo para a sua vida. Deus está investindo no seu interior. Deus está plantando sementes em você que são preparos para o que está por vir. Preparo para coisas maiores e novas. Receba o que Deus tem para a sua vida. Abra a mente, tenha um pensamento mais amplo. Veja qual é a perspectiva de Deus em tudo isso que você está atravessando. Quais são as lições que Deus está te trazendo. Quais são os ensinamentos que Deus está querendo lhe acrescentar. Aleluia. Assim eu declaro, veja agora nesse momento, com seus olhos fechados, por um minuto, vislumbre a glória futura, vislumbre agora o seu futuro. Tire os olhos do presente, por um momento visite o seu destino, por um momento visite as promessas que Deus tem para você. Imagine o que o Senhor separou para a sua família. Imagine mesmo com sua mente, com sua imaginação, imagine o que Deus separou para a sua família.
E comece também, eu te peço, a sonhar com o futuro da comunidade Peniel. Veja a igreja daqui a 5 anos. Como você consegue enxergar a igreja? Como você consegue imaginar esse rebanho? Imagine agora esse futuro que Deus preparou para você. Aleluia. Imagine a glória, imagine as promessas cumpridas. Coloca isso numa balança. A glória será muito mais real. A glória será muito mais real do que tudo que estamos atravessando. Aleluia. Aleluia. E, por último, dedique a sua vida às coisas eternas. Aleluia. Porque tudo que você vê é temporário. Tudo que você enxerga ao redor é só por uma estação. Vai passar. Aleluia. Mas as almas, os amigos, os familiares, os vizinhos, esses vão durar para sempre. Que Deus te use para investir na eternidade. Que Deus te use para ganhar vidas. Que Deus te use para fazer discípulos. Que Deus te use para transformar comunidades. Que Deus te use para impactar o bairro inteiro, a cidade inteira. Que Deus te use para que você consiga alcançar mais um para o Senhor. Mais um para Jesus. Mais um para Jesus. Declaro paz sobre as suas vidas. Declaro a mão de Jesus estendida sobre os pastores Enoque, Adriana, sua descendência. Declaro o sangue de Jesus trazendo cobertura sobre a família sacerdotal. Eu declaro a bênção do Senhor protegendo a entrada e a saída deles. Declaro sobre todo o rebanho a gota do sangue do Cordeiro. Aleluia. Traz o livramento, não traz dor, traz a bênção do Senhor. Declaro graça, favor e paz. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Se você recebe, dê glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra poderosa, querido pastor. Olha, amém. pastor, deixa eu lhe falar, meu irmão. Tem uma